Bem-vindos! Hoje a gente vai encarar de frente um desafio que parece, assim, quase impossível de resolver: o financiamento de políticas para o desenvolvimento na primeira infância, o famoso DPI. Só para a gente ter uma noção da escala, a ONU tem uma meta, a 4.2. Ela diz que toda criança no mundo deveria ter acesso a desenvolvimento, cuidado e educação de qualidade. Ninguém discorda disso, claro, o problema é bom: o dinheiro. Olha, os números que as nossas fontes trazem, especificamente da Unesco, são de cair o queixo. Para oferecer só um ano de educação pré-primária em países de baixa e média-baixa renda, o mundo precisaria investir 31,2 bilhões de dólares a mais por ano. É um número absurdo. É absurdo. Hoje, o gasto total é menos de 5 bilhões. Ou seja, a gente teria que multiplicar o investimento por 6. E o mais chocante, isso é só para um ano de pré-escola. Fica de fora todo o apoio para a fase mais crucial, que é do 0 aos 3 anos. A conta ela é simplesmente gigantesca. É gigantesca. E, assim, o primeiro impulso é pensar que a única solução é, sei lá, encontrar mais dinheiro. Mas o que os dados mostram, e isso é muito interessante, é que boa parte do dinheiro que já é gasto hoje, ele é investido de forma ineficiente. O dinheiro simplesmente não chega onde a necessidade é maior. Então, a questão que a gente vai explorar hoje não é só como arranjar mais dinheiro, mas sim como usar o dinheiro, seja ele pouco ou muito, de uma forma radicalmente mais inteligente. Exato. Em vez de ficar só lamentando o tamanho do buraco, nossa análise hoje vai ser uma busca por respostas, por caminhos. Vamos investigar 3 filosofias, 3 abordagens bem diferentes que estão trazendo resultados. A gente vai começar pelo topo, com uma solução governamental de larga escala. Depois, vamos inverter essa lógica e olhar para o poder que vem da base, das comunidades. E, por fim, vamos explorar uma terceira via, uma que envolve o setor privado. É uma jornada por lógicas de financiamento bem distintas. E a primeira parada já nos mostra o poder dos dados. Ok, vamos analisar isso. A primeira ideia que as nossas fontes trazem parece até contraintuitiva para quem está acostumado com gestão pública. É o orçamento baseado em desempenho. A lógica é parar de olhar para o orçamento do ano passado para decidir o deste ano e, em vez disso, focar no resultado que se quer alcançar. Exato. A analogia que uma das fontes usa é ótima. É como decidir primeiro que bolo você quer fazer para depois comprar os ingredientes. O método tradicional é o contrário. Cada um compra uma coisa. Isso. Cada ministério compra um ingrediente sem falar com o outro. Um compra farinha, outros ovos, outro chocolate. E no final você torce para que aquilo vire um bolo. Exato. E no orçamento por desempenho, o bolo é o objetivo social, tipo, reduzir a desnutrição infantil. E todo o orçamento é montado para garantir que todos os ingredientes certos sejam comprados e combinados na hora certa. E o caso de estudo aqui é espetacular. É a história de como o Peru, na última década, conseguiu uma vitória impressionante contra a desnutrição crônica infantil. O cenário era péssimo, né? Cerca de 17% das crianças com menos de 5 anos sofriam de baixa estatura para a idade, o chamado stunting. Então, o governo foi atrás da ciência para montar essa receita do bolo. O que a pesquisa dizia que era necessário? A receita era muito clara e baseada em evidências. Envolvia uma cesta de serviços bem específica. Vacinas certas na idade certa, monitoramento rigoroso do crescimento da criança e um componente educativo fortíssimo, com aconselhamento para mães de baixa renda sobre amamentação exclusiva e práticas de higiene, como lavar as mãos, que evitam infecções, diarreia, que são as grandes causadoras da desnutrição. Tá, mas ter a receita é uma coisa. Garantir que ela seja seguida, aí é outra. O que o Peru fez de tão diferente? O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma na distribuição do dinheiro. Antes, a lógica era puramente política ou, sei lá, inercial. Uma análise dos dados mostrou uma coisa absurda. As regiões do país com as maiores taxas de desnutrição não eram as que recebiam mais verba para resolver o problema. Áreas com menos problemas. Exatamente.
Ou, na melhor das hipóteses, era distribuído sem critério algum. A grande virada, a partir de 2010, foi amarrar a distribuição de recursos diretamente aos dados. A lógica ficou simples. A sua região tem mais casos de desnutrição, então ela vai receber mais dinheiro. Simples assim. O dinheiro passou a seguir o problema. Isso soa quase bom demais para ser verdade. Mudar a forma como o dinheiro é distribuído mexe com muito poder. Deve ter havido uma resistência política enorme a essa mudança, não? Fico imaginando os governadores, os prefeitos que perderam verba reclamando. Com certeza houve. Ninguém gosta de perder controle sobre o orçamento. E essa é a parte genial da estratégia. Para neutralizar a resistência política, eles fizeram duas coisas. Primeiro, a decisão foi bancada pelo mais alto nível do governo, o Ministério da Economia e Finanças, com apoio do presidente. Não era uma política de um ministério pequeno, era uma diretriz central. Segundo, e talvez o mais importante, eles implementaram um sistema de dados unificado em todo o país. Uma plataforma única onde todos os centros de saúde registravam as informações. Ah, então os dados não eram mais contestáveis. Ficou objetivo. Exato. Não dava mais para um político local dizer: na minha região não é bem assim. Os números eram públicos e padronizados. Se uma região tinha 5.000 casos de desnutrição, esse era o número oficial, e o orçamento era calculado com base nele. Isso forçou uma coordenação que nunca existiu. O financiamento para cada ingrediente da receita aumentou. Houve uma contratação massiva de enfermeiras e agentes de saúde justamente nas áreas que mais precisavam. E o resultado? Qual foi o resultado final? O bolo ficou bom? Impressionante. A taxa de desnutrição crônica infantil no Peru caiu de aproximadamente 17% para 7% em poucos anos. É um dos casos mais bem-sucedidos do mundo. Um exemplo poderoso de como usar dados para calar o ruído político e direcionar o dinheiro para onde ele realmente faz a diferença. É uma história incrível mesmo. O exemplo do Peru é fascinante e mostra o poder de uma estratégia nacional de cima para baixo guiada por dados. Mas isso me faz pensar, e o contrário? Funciona? É possível ter o mesmo impacto vindo da base das próprias comunidades que conhecem sua realidade de perto? Essa é a pergunta perfeita. E nos leva diretamente para a nossa segunda abordagem. Saímos do nível macro nacional e vamos para o micro, o hiperlocal. Vamos para o Camboja. Camboja, um país com uma história recente muito trágica, se reconstruindo depois do regime do Khmer Vermelho. O que eles fizeram lá? Como parte desse processo de reconstrução, o país passou por uma descentralização, criando os chamados conselhos de comuna. Pense neles como conselhos locais, de vilarejos, que ganharam um certo grau de autonomia. Dentro desses conselhos, que têm representantes de várias áreas como saúde e educação, sempre é uma pessoa de referência para assuntos de mulheres e crianças. E aqui está o pulo do gato. Eles recebem uma verba, os fundos Sankati, diretamente do Tesouro Nacional, especificamente para o setor social. Então o dinheiro não passa por vários níveis de governo, prefeitos, secretários, ele vai direto para a ponta. Direto para a ponta. É um modelo de autonomia. As comunidades locais, que sabem se o problema é a falta de material na creche ou o salário baixo da professora, ganham poder de decisão. E os usos são muito práticos. Eles podem usar essa verba para complementar o salário dos professores das pré-escolas comunitárias, comprar brinquedos, material didático ou até investir em pequenas obras de infraestrutura que impactam as crianças, como melhorar o saneamento da creche ou garantir água potável. Dar autonomia financeira para conselhos locais parece ótimo na teoria, mas me preocupo com o risco de má gestão ou até corrupção. Como o governo central garante que o dinheiro está sendo bem usado e não desviado, especialmente num país com um histórico político tão complexo? É uma preocupação muito válida e foi um ponto central no desenho do programa. Não é uma autonomia total e restrita. O Ministério das Finanças do Camboja entra com suporte forte, oferecendo treinamento e gestão financeira para os membros dos conselhos. Eles ensinam a prestar contas, a planejar os gastos. É uma autonomia guiada. Além disso, a transparência na comunidade é muito maior. Quando o dinheiro é gasto no vilarejo, todo mundo sabe, todo mundo vê.
É muito mais difícil desviar uma verba pequena que era para consertar o telhado da creche do que milhões num orçamento nacional. Faz todo sentido. A vigilância social é mais próxima. E isso funcionou. Existem dados sobre o impacto? Sim, as fontes citam estudos que mostraram que as pré-escolas comunitárias, que recebiam esses fundos e eram geridas localmente, elas tiveram impactos positivos e mensuráveis no aprendizado e no desenvolvimento das crianças. Mostra que confiar na comunidade com apoio técnico correto pode ser uma estratégia tão poderosa quanto um grande plano nacional. E tanto o modelo do Peru, de cima para baixo, quanto do Camboja, de baixo para cima, eles dependem 100% de verba pública, que a gente sabe que é finita, disputada. Isso nos leva a uma terceira via, talvez a mais controversa. E se o setor privado entrasse na equação? Não como caridade, mas como um investidor que espera retorno. Investidor? Como assim? A gente não está falando de um serviço social, de cuidar de crianças. Parece uma mistura meio estranha. Parece, mas a lógica por trás do modelo, chamado de Título de Impacto Social, ou CIB, é muito interessante. Funciona assim. Um investidor privado, que pode ser um banco, como a Goldman Sachs, ou um fundo de filantropia, adianta o dinheiro para financiar um programa social. Uma ONG ou o próprio governo executa o programa. E aqui vem a condição. O governo só reembolsa o investidor e com um pequeno lucro, se, e somente se, o programa atingir metas sociais pré-acordadas e rigorosamente medidas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se o programa não der certo, o investidor perde todo o dinheiro. O risco fica com o setor privado e não com o contribuinte. Exatamente. O risco da ineficácia sai do Estado e vai para o investidor. O governo só paga por resultados comprovados. E por que a primeira infância é um campo perfeito para isso? Porque intervenções de alta qualidade nessa fase, como uma boa pré-escola, geram economias futuras muito concretas para o Estado. Crianças que frequentam bons programas têm menos chance de precisar de educação especial, de repetir de ano ou de se envolver com a criminalidade no futuro. Essas economias futuras são usadas para pagar de volta o investidor. Temos um exemplo concreto de onde isso foi aplicado, para não ficar só na teoria. Sim. O primeiro título de impacto social para DPI nos Estados Unidos, no estado de Utah, o problema era simples. Um programa de pré-escola público de altíssima qualidade tinha uma fila de espera enorme. A análise de dados históricos mostrava uma projeção preocupante. Das crianças de baixa renda que ficavam de fora do programa, esperava-se que cerca de 1/5 delas, 20%, precisaria de serviços de educação especial nos anos seguintes, que são caríssimos para o Estado. E onde o título de impacto entrou aí? A Goldman Sachs e outros investidores financiaram a expansão do programa para atender 600 crianças que estavam na fila de espera. A meta era reduzir o número de crianças que precisariam de educação especial. E o resultado foi muito além do esperado. Em vez dos 120 alunos, que seriam 1/5 de 600, que se projetava que precisariam de ajuda, sabe quantos de fato precisaram depois de passar pela pré-escola? Chuto uns 30, 40, já seria um sucesso. Apenas uma criança. A economia para o estado de Utah foi tão gigantesca que eles não só pagaram de volta o investimento da Goldman Sachs, como também pagaram o retorno financeiro acordado. Todos ganharam. As crianças tiveram acesso à pré-escola, o governo economizou dinheiro a longo prazo e o investidor teve seu retorno. Espera um pouco, o investidor é a Goldman Sachs. Isso não cria um incentivo meio perverso? O que impede que eles financiem apenas os programas mais fáceis, as vitórias garantidas, só para assegurar o lucro, em vez de investir nos desafios mais complexos e necessários? E não é um pouco estranho lucrar com um problema social? Essa é a crítica mais comum e mais importante a esse modelo. É um ponto excelente. E a resposta está no desenho do contrato. Quem define o problema, a população a ser atendida e as metas de sucesso é o governo, não o investidor. Em Utah, o público era a fila de espera existente, não um grupo selecionado a dedo. O investidor não pode escolher um problema mais fácil, ele tem que resolver o problema que o governo aponta. Sobre a questão do lucro, a perspectiva é que ele não é um lucro sobre a desgraça alheia,
mas uma taxa de sucesso paga com um dinheiro que o próprio governo economizou. Se não houvesse economia, não haveria pagamento. Para o Estado, é uma transação com risco zero. É controverso, sim, mas é uma ferramenta poderosa para trazer capital privado para resolver problemas que o orçamento público sozinho não consegue. Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma viagem por 3 mundos. Começamos com uma solução de cima para baixo, no Peru, totalmente baseada em dados, controle central. Depois, descemos para a base, no Camboja, para o poder da decisão local, da autonomia comunitária e, por fim, fomos para o mercado, vendo como o capital privado pode ser atraído para financiar resultados com os títulos de impacto social. 3 filosofias muito diferentes, mas com um fio condutor. Todas elas buscam alinhar o investimento com o resultado, seja usando dados, a sabedoria local ou incentivos de mercado. O desafio financeiro, como a gente disse no início, continua colossal. Aquela necessidade de multiplicar o financiamento por 6 só para pré-escola universal não desapareceu. Mas a conversa de hoje me deixa com uma sensação de esperança. Não por uma solução mágica, mas por mostrar que existe um leque de ferramentas inteligentes e criativas à nossa disposição. Não há uma resposta única, mas um conjunto de possibilidades, né? Exatamente. E isso me leva a um pensamento final para a nossa reflexão. Todos esses modelos que discutimos, do Peru ao TAR, dependem fundamentalmente da nossa capacidade de medir resultados sociais para justificar o investimento. A queda na desnutrição, o número de crianças que evitaram a educação especial, são métricas claras, quantificáveis. Mas isso levanta uma questão provocadora. O que acontece quando os benefícios mais importantes do desenvolvimento na primeira infância, como bem-estar, criatividade, resiliência, coesão social, são justamente os mais difíceis de colocar numa planilha e converter em valor monetário? Como a gente financia o que não conseguimos medir com tanta facilidade, mas que no fundo a gente sabe que é o mais valioso?